Ezequiel capítulo 37, se você precisar de ajuda, vai um homem de Deus, vai uma mulher de Deus, vai te ajudar a encontrar. Ezequiel 37. Eu queria que você colocasse toda a tua atenção nisso, para você entender. Sem entender, não vale de nada. Olha para mim, deixa eu falar uma coisa muito sincera para você. Eu não sou dono da verdade, falo isso sempre, nem tenho pretensão de ser. Não estou aqui para formar um gado que vai seguir o toque da minha trombeta. Estou aqui para fazer você pensar, refletir, usar a sua inteligência, a sua sabedoria. E por isso eu quero que você entenda as palavras, e eu procuro ser o mais sincero possível. Sua vida não vai mudar porque você frequenta a igreja. A igreja não muda a vida de ninguém. Você não vai ser curado porque você frequenta a igreja. Sua vida vai mudar, você vai ser curado, você vai ser liberto, sua família vai ser transformada, porque você vem à igreja e ouve a voz de Deus. Quando você sai da igreja, aí sim é que o milagre começa a acontecer na sua vida. Não é quando você entra para ouvir. Transformação na vida da pessoa, tudo, seja espiritualmente falando, seja familiarmente falando, seja financeiramente falando, toda transformação depende de um processo. Existe um tempo para que isso aconteça. E Deus não faz mágica, Deus faz obra, e obras demora tempo para ser feita. E tudo depende de como, quando você sair daqui, você vai colocar em prática o que você está ouvindo. Você recebe o alimento. Lá fora você usa as forças que esse alimento dá. Se você sair e não colocar absolutamente nada em prática, amém, é uma escolha tua, mas você não vai ver absolutamente nada. Outra coisa, o fato de você frequentar a igreja, carregar a Bíblia e até viver a palavra, não quer dizer que você vai ter um mar de rosas na sua vida. Pelo contrário, quanto mais de Deus você for, quanto mais você se colocar para obedecer a Deus, maiores vão ser os obstáculos que você vai viver. Porque ali fora tem um que vai fazer de tudo para tentar te desviar. Vai colocar o gosto na cachaça, o gosto da cachaça na boca do que bebe. Vai colocar o gosto da cocaína no nariz daquele que cheira, ou a vontade de cheirar, entenda como você achar melhor. Vai colocar a vontade do adultério naquele que adultera, naquele que mente, naquele que rouba. Quem está entendendo? Mas você recebe uma palavra que te garante que, se você crer nela, você vai ter força em você para ter domínio sobre todas essas coisas, que transforma a sua vida. Então tudo depende da maneira que você vive lá fora, e com que olhos você encara aquilo que está diante de você, as dificuldades, as lutas, os problemas. Olha o que diz aqui, ó. A visão de um vale de ossos, veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio. Essa é a primeira visão dele, a primeira vista dele. Ele diz que a mão do Senhor pega ele e leva ele num determinado lugar. E esse determinado lugar, ele está dizendo que está cheio do quê? De ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. E estavam... A segunda visão deles sobre os ossos, já não eram mais só ossos, agora eram ossos sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Qual era a visão que Ezequiel estava tendo? O que é que estava diante dele? Ele diz que ele estava diante de um vale cheio de ossos sequíssimos. Mas a primeira vez que ele olhou para esses ossos, ele só viu osso. A segunda vez que ele olha, ele repara que os ossos estão sequíssimos.
Uma é a visão daquele que enxerga as coisas como elas se apresentam, como a vida mostra, como a carne vê, como as circunstâncias demonstram. E outra é a visão de quem olha com os olhos filtrados pelo poder de Deus. Quem está entendendo alguma coisa? E quem olha com os olhos naturais, olha a primeira vez e vê um vale de ossos, segunda vez e vê um vale de ossos sequíssimos. Isso significa que a situação só está piorando, o problema só está ficando mais grave, a solução está cada vez mais longe, a transformação está cada vez mais impossível, a mudança está cada vez mais distante. A gente tem essa tendência, a gente vive um problema, a gente sente uma dificuldade, a gente ouve uma palavra ruim, e essa palavra, essa situação, ela tende a piorar quanto mais a gente vivencia ela, quanto mais a gente se encaixa nela. E seria muito bom que você prestasse toda a tua atenção na palavra, porque você só tem uma chance hoje de ver a tua vida mudada, é entendendo o que Deus está falando. Porque volto a repetir, só vir na igreja não muda a vida de ninguém. Me perdoa falar desse jeito, mas é a sinceridade, é a verdade. Quem está entendendo alguma coisa? Ele olha num primeiro momento ele vê uma dificuldade, quando ele olha a segunda vez ele já vê outra. Assim é a gente. Eu dei um exemplo de manhã, vou citar ele aqui para você agora. Essa semana, domingo passado, a gente sentou aqui, a gente conversava, eu, os obreiros, nós conversávamos sobre algumas coisas da vida. E eu falava para eles, um dia eu peguei e tive um problema com meu filho mais novo. Ele era recém-nascido, a gente levou ele no médico, levou ele no hospital. Chegou no hospital, na minha cabeça aquilo era só uma gripe. Quando a gente chegou lá, e a Ellen entrou lá dentro para consulta, o médico desesperou ela, tentou desesperar a gente. Ele começou a falar, olha, não, pera um pouco, isso é gravíssimo, ele tem maxilar retraído, ele tem a traqueia entupida, ele não vai conseguir respirar, esse menino está com toda dificuldade, ele não vai conseguir sozinho, a gente tem que pôr no respirador, tem que entubar, a gente tem que operar, porque ele é muito novo, pode ser que a gente consiga mudar isso, ele tem que ir para o centro cirúrgico agora. Aí ela pegou e me ligou, que eu estava do lado de fora. Ela falou, olha, o médico está dizendo isso. Ela começou a falar, está amarrado tudo isso, eu rejeito tudo isso, eu revogo cada palavra dessa. Só que eu não nasci com isso, eu não sou bonzão, eu não sou melhor do que ninguém. Eu aprendi isso. Eu aprendi a confiar em Deus quando o meu braço já não alcança mais. Eu aprendi a confiar em Deus quando a minha mão não pode mais fazer. Eu aprendi a confiar em Deus quando eu chego no limite da minha força, quando eu chego no limite do meu recurso. Ela falou, tem que assinar uns papéis aqui, ele vai ficar internado. Eu falei, não assina nada. O menino não tem nada, o menino é perfeito, traz ele para fora, traz ele para cá. Mas e o médico? Esquece o médico. Nós vamos chegar em casa, vamos fazer uma inalação nele, ele vai ficar bom. Se você olhar para o Mateus hoje, você não fala que ele teve qualquer tipo de problema lá atrás. Aliás, se a gente não manda ele parar de comer, ele não para. Eu aprendi com isso que entra dentro do meu coração e vive dentro do meu coração aquilo que eu permito que venha. A gente não pode só sentar na cadeira da igreja, carregar uma Bíblia e dizer que crê em Deus da boca para fora, porque a fé ela move a gente a alguma coisa. A fé conduz, a fé faz a gente dar um passo, a fé faz a gente se mexer para alguma coisa. A fé não tem a ver com a nossa vontade, a fé não tem a ver com o nosso ânimo, a fé não tem a ver com a nossa força, a fé não tem a ver com o parecer do juiz, com o parecer do exame, com o parecer do médico. Respeito todas essas coisas, mas se ele não podem, eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Aonde é que você quer estabelecer os teus passos? Aonde estão os teus olhos? Aí eu falei isso domingo passado aqui para eles. Na semana algumas coisas aconteceram, porque sempre acontece. Ou a palavra serve para você viver hoje, se alimentar hoje do que você está passando hoje, ou a palavra está te preparando para alguma coisa que você vai enfrentar amanhã. A gente tem que ter percepção das coisas e guardar dentro de nós, porque em algum momento essa palavra vai ser útil para a nossa vida. Quem está compreendendo? Aí alguém teve algum problema durante esses dias e foi comentar dentro de casa, estou sentindo isso, estou passando por aquilo,
está me dando aquilo outro, e aí as palavras que vieram bombardearam a mente da pessoa, a ponto da pessoa começar a pensar: será que eu estou com tal enfermidade? Será que eu estou com tal doença? Deixa eu ir dar uma pesquisada para saber se esses sintomas são disso, se está falando disso ou daquilo. Porque a nossa tendência é sempre acreditar no que não presta, é sempre ser levado por esse vento aí. Mas eu só deixo entrar dentro de mim aquilo que eu quero que entre. Mas tem um detalhe também: eu só acredito naquilo que eu quero acreditar. O que eu estou tentando falar para você é que quanto mais você olhar para o problema, maior ele vai parecer diante dos teus olhos. Mas quando ele dá essa resposta para Deus, quando a dúvida paira no coração dele, quando ele olha para aquilo e ele vê ossos que são secos, e a pergunta de Deus para ele é: pode por acaso isso vai reviver? Ele diz: o Senhor é quem sabe. Como quem diz assim: se Deus quiser, Ele faz. Mas se Ele não quiser, porque é mais fácil crer desse jeito. E aí no versículo 4 diz assim, ó: disse-me ele, profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porém em vós espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou. Quem está dizendo essas palavras? Quem está profetizando isso? Quem? Não, eu quero aqueles que não vieram de manhã. Quem está profetizando isso? Deus ou Ezequiel? Ezequiel ou Deus? Fala comigo, gente. Aí ficou fácil, né? Deus está falando com Ezequiel, mudando uma chave. Se o pessoal da cola não tivesse ajudado, com certeza você diria que é Ezequiel que está falando. Se é que você está entendendo alguma coisa, se é que está entrando dentro do teu coração alguma coisa. Mas não é Ezequiel que está falando, é Deus que está falando com ele. Porque antes a palavra entra dentro de nós para virar a chave, para transformar. Deus falou para ele: ô Ezequiel, agora você vai lá. Você vai olhar para aqueles ossos e você vai falar para ele: ossos secos, a partir de agora o Senhor manda dizer para vocês que cada osso vai se juntar a cada osso. Ele vai soprar do Espírito dele, ele vai vir com você, sobre vocês com carne, vai estender tendões, vocês vão reviver. Agora vai lá e faz. Vai lá, profetiza. A parte fácil foi a primeira: ouvir a Deus. A parte fácil é aquela que todo mundo faz, é ouvir a palavra. A parte fácil é essa, é achar ou dar glória a Deus e dizer que forte. Essa é a parte fácil. Agora vem a parte difícil: viver, enfrentar o medo, enfrentar a descrença, enfrentar a dúvida, enfrentar o temor. Quem está entendendo alguma coisa? É ir lá. É ir lá diante da situação, dizer: eu creio em Deus, e o meu Deus manda dizer que a partir de hoje essa situação se reverte. A partir de agora vai ser diferente. Mas espera aí, e o óbvio, e o lógico, e o evidente, e o que está diante dos meus olhos, e o que o médico falou para mim, o que constou no exame, e o que o juiz falou, e o que o martelo que ele bateu, e o parecer daquele advogado, e aí? E o que está diante dos meus olhos? Pois é, aí é você que tem que vencer isso. Aí é você que vai escolher em quem você quer crer. Qual é a visão que você vai ter? E quando Deus falou com ele, Deus muda dentro dele alguma coisa. E aí ele se levanta, ele vai lá, e ele usa daquilo que Deus falou para ele fazer. Ele obedece à voz de Deus. Em outras palavras, não adianta nada sentar na cadeirinha, carregar um livro, a Bíblia, ter o nome de crente, ser conhecido pelos outros aí fora como crente, e sair ali fora, não conseguir colocar em prática uma vírgula do que está sendo dito aqui dentro. Está cheio de gente frustrada dentro da igreja, cheio de gente decepcionada, religioso falso, que não consegue viver uma linha do que a palavra de Deus diz, e aí a vida não muda.
aí a família não é transformada, aí a saúde não é abençoada, aí não é liberto, e aí depois fica procurando culpado, porque a culpa nunca é nossa. Aí a igreja que é fraca, o problema está na religião, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Você precisa, e precisa muito mais do que imagina. Você precisa colocar em prática o que você ouve, porque quando você sair, o pastor não vai com você, a placa da igreja, seja ela qual for, não vai com você. A única coisa que vai com você é a palavra que está sendo colocada aí dentro do teu coração. E quando você pratica isso, a tua vida muda. Versículo 7. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, enquanto eu vivia, enquanto eu praticava, enquanto eu colocava em prática, enquanto eu sentia aquilo, enquanto aquilo era verdade na minha vida, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de osso que batia contra osso, que se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, fiz o quê? Olhei pela terceira vez. Ezequiel está olhando para os mesmos ossos. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles. Quando ele ouve, quando ele pratica, quando ele vai lá e obedece, quando ele vive a direção de Deus, ele olha pela terceira vez, e agora ele já não vê nem osso sequíssimo. Agora ele vê a carne se estendendo, ele vê os tendões, ele vê aquela situação transformando, mudando. Quem está entendendo alguma coisa, por favor? Quem olha com os olhos de Deus, quem olha com os olhos da fé, quem olha com os olhos de quem crê, começa a ver a situação transformada. Mas ele teve que chegar diante do quê? Ele foi na frente do quê, gente? Fala comigo, pelo amor de Deus. Ossos sequíssimos. Ele teve que enfrentar a situação. Ele teve que ir lá, porque fé não é certeza do que se vê. Fé é certeza daquilo que não se vê. Você pode não estar vendo hoje, mas se você levar essa palavra dentro de você e viver ela, você vai ver a transformação de Deus na sua vida. Seja qual for a área, não importa qual seja. Isso não é palavra de autoajuda, não. Isso é palavra de Deus. Eu não estou te dando a minha opinião. Eu não estou falando para você o que eu penso. Eu só estou lendo o que está escrito aqui na Bíblia. E era bom que você acompanhasse a sua, para ver se eu estou desviando alguma coisa daqui. Eu não estou dizendo o que eu acho ou o que eu penso. Eu só estou dizendo o que está escrito aqui dentro. Quando ele olha pela terceira vez, ele começa a enxergar a mudança. Está completo? A obra está feita? Está realizada? Mas ele continua ali. Ele de novo ouve a Deus. A primeira coisa que Deus falou, a primeira palavra que Deus deu, disse assim, no versículo 4: profetiza a esses ossos e diz: ossos secos, assim diz a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito. É a primeira coisa que Deus fala. Eu vou resolver essa situação, eu vou ter saída para esse problema, eu vou ter a transformação para esse problema que você está vivendo. Essa é a primeira palavra que Deus dá. E depois ele diz: eu vou pôr cada osso no seu lugar. Existe um tempo para que as coisas aconteçam. Uma obra é feita de parte a parte, não é tudo de uma vez. Eu lembrei de uma outra passagem, onde Jesus e os discípulos estavam dentro do barco, e Jesus disse para os discípulos o seguinte: passemos para o outro lado do rio. E Jesus pegou, desceu para o porão e foi dormir. A palavra foi dada, mas até o barco chegar do outro lado, muita coisa aconteceu. A tempestade começou a cair, o vento começou a sacudir o barco, a água começou a entrar. E sabe o que aconteceu com os discípulos? Eles se desesperaram, se apavoraram, começaram a achar que ia morrer. Eles esqueceram da palavra que tinha sido dada lá atrás, como muita gente faz. Daqui a pouco você vai sair, e tem tanta coisa lá fora para você fazer, tem tanta coisa para você se preocupar, tem tanta coisa para você pensar, que de repente a última das coisas que você vai parar para refletir é o que Deus está falando com você nessa noite. Mas essa é a coisa que vai mudar a história da tua vida, se você praticar ela. Quem está compreendendo? É só quem vive a palavra de Deus que vê a transformação na vida. E Ezequiel falou, olhou e não viu a vida, mas aí ele foi a Deus, e Deus falou para ele mais uma vez:
No versículo 9, então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para... E assim se fez. Ele foi lá, falou com os espíritos, o Espírito falou: vem de tudo quanto é lado, sopra o vento aí, vem sobre esse vale aqui agora, e entra dentro deles. E assim se fez, e eles levantaram, e se formou naquele lugar um grande número de exército de pé ali, para viver aquilo que Deus tinha preparado. Eu não sei se você entendeu alguma coisa, não fica de pé no seu lugar.